Olá, pessoal! Voltei aqui para trazer um tema muito importante, de bastante relevância para vocês, que é sobre a depressão. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Rosa, estou em parceria com a TIV para trazer temas relacionados à área da psicologia. Então vamos lá, a depressão. Você sabe diferenciar o que é uma tristeza comum do dia a dia do que é uma tristeza mais severa? É um pouco difícil diferenciar isso, né? Mas com algumas dicas que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo, você vai conseguir ter isso com mais clareza. A depressão tem sido dita, como muitos por aí, como um mal do século, porque ela faz com que as pessoas percam o prazer de fazer coisas simples do dia a dia, coisas que elas eram muito afins. Enfim, a pessoa começa a perder um pouco o brilho que ela tinha ao longo do tempo, ao longo da vida. Como psicóloga clínica, eu tenho acompanhado que, principalmente depois da pandemia da Covid-19, os números de casos de depressão têm aumentado e muito. E, particularmente, isso como pessoa me preocupa bastante, porque muitas vezes as pessoas encaram a depressão como uma frescura. Ah, mas eu vi a pessoa postando foto ontem, ela estava dando risada. Como assim tá com depressão? Nunca vi quem tem depressão rindo. Você já pensou isso, não é mesmo? Pode me dizer, eu sei. Porque é estranho, né? Como assim a pessoa estava rindo e agora ela está depressiva? Mas isso pode acontecer e muito. Sabe por quê? Porque a depressão, ela não tem cara, ela não tem classe social e ela não tem cor. Ela pode atingir a todos nós. A depressão é tida como um transtorno mental e ela pode ser tratada no contexto clínico, tanto com psicólogo como com psiquiatra. Os principais sintomas, aquele que geralmente todo mundo conhece, são a perda de prazer, né? Ou seja, a pessoa vai deixando de fazer atividades simples do dia a dia, e um sentimento profundo de tristeza e de vazio. Entenda, a tristeza, ela faz parte da nossa vida e é comum também que a gente se sinta triste em alguns momentos, principalmente quando a gente perde alguém muito querido ou alguém está doente. Então, são situações ali que acontecem no nosso dia a dia. Mas se você perceber que você ou outra pessoa está com esse sintoma há mais de 2 semanas e que você tem sentido que nada vale mais a pena na sua vida, que não vale mais a pena continuar, que você está com desesperança em relação ao futuro, é um sinalzinho de alerta. Outro sintoma que é bastante comum e que poucas pessoas associam à depressão é a irritabilidade. Ou seja, aquela pessoa ela se sente irritada para tudo. Situações simples, por exemplo, o filho está brincando, aquilo já vira um transtorno para a pessoa. Um ambiente de trabalho começa a ficar tudo irrita, sabe? Tudo vira um momento de explosão. Ou seja, isso também pode ser um indício de ansiedade. Agora, outro ponto aqui também importante é a alteração no apetite, tanto para menos quanto para mais, tá bom? Porque muitas pessoas às vezes associam a depressão somente quando a pessoa perde ali o apetite e não quer mais comer. Mas às vezes a pessoa sente também esse aumento no apetite. A mesma coisa pode acontecer com o sono. Ou a pessoa começa a apresentar insônia, ou seja, ela não consegue mais dormir ou apresentar uma qualidade no sono, ou ela quer dormir demais, como se estivesse fugindo dos problemas do dia a dia, tá? Quando que isso vira um sinalzinho de alerta? Mais uma vez, com a frequência, ou seja, você vai observar se a partir de 2 semanas essa pessoa ou até mesmo você tem apresentado esses sintomas com certa recorrência, ou também caso você comece a apresentar prejuízos na sua vida. Ou seja, tem uma festa de alguém muito querido que você estava muito animado para ir, chega no dia você já não quer ir mais. Ou, por exemplo, você já não quer mais ir trabalhar, começa a sentir muito choroso, não quer mais frequentar aquele ambiente. Isso também é um sinal de alerta. Ou até mesmo se você está começando a apresentar dificuldades para fazer atividades básicas do seu dia a dia. E básica aqui, gente, é básica mesmo. Como, por exemplo, cuidar dos cabelos, escovar os dentes e tomar banho. É muito triste quando a pessoa chega a esse ponto, não é mesmo? Por isso é muito importante você estar atento aos sinais de alerta. Percebeu que algo não está bem com você, percebeu que você está com dificuldade em falar sobre isso, procure ajuda de profissionais, procure algum amigo, converse com pessoas sobre isso. Mais uma vez, depressão não é frescura, sentir-se triste não é frescura. E mais uma vez, a depressão
infelizmente, ela não escolhe a quem vai atingir. E é uma doença que pode atingir tanto crianças, quanto também adultos, adolescentes e idosos, ou seja, a todos nós. E quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais acesso à informação de qualidade a gente tem, mais fácil a gente pode tratar essa questão. Outro sintoma que é muito importante e que muitas vezes é frequente nesse processo é o pensamento associado à morte. E não necessariamente a pessoa que está num momento depressivo da vida, ela vai atentar contra a própria vida. Mas eu vou trazer um exemplo aqui. Essa pessoa é religiosa, então ela começa a pensar assim, porque se Deus me levasse nesse momento, eu não me importaria. Eu não faço mais falta na vida das pessoas. A vida não tem mais sentido para mim. Ou seja, essa pessoa ela não fez um planejamento ali da morte, mas é um pensamento que está bastante recorrente na vida dela. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, para que a gente preserve a vida dessa pessoa. Aqui na TIV nós temos profissionais qualificados para lidar com essa situação, e caso você queira conversar sobre isso comigo também, aqui embaixo nesse vídeo tem os meus contatos. Procure ajuda profissional, isso não é motivo de vergonha. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal para ter mais informações sobre o tema da psicologia e também compartilhe essas informações para que chegue ao máximo número possível de pessoas. Aguardo vocês numa próxima. Tchau, tchau e até breve.